Eu comecei a estudar jornalismo em 2015 pela ESPM. Fiquei lá um semestre, só que eu tive que trancar depois disso, não deu para arcar com os custos. Então em 2016 eu fui para a faixa. Nos últimos 2 meses eu não consegui arcar com a minha matrícula. Eu não pago sozinha a faculdade, minha mãe me ajuda. Só que ainda assim as coisas estão bem difíceis porque eu sou estagiária, então não recebo um salário muito alto. Eu costumo dizer que o melhor investimento que nós podemos fazer hoje, com o maior retorno possível, é a nossa educação. Então você fazendo a sua escolha e definindo o seu caminho é o primeiro passo. Mas antes disso, o importante é você planejar. Quanto vai custar eventualmente essa faculdade se você não conseguiu alcançar o serviço público, na escola pública? A partir desse momento em que você identifica esse valor, se você tem a ajuda da família ou se você ainda não tem essa ajuda, está buscando o primeiro emprego, dentro desse planejamento é você identificar qual é a sua capacidade financeira. Nós encontramos muitas pessoas que muitas vezes os seus familiares têm essa capacidade e ao longo dessa conturbação econômica a gente percebe que há uma perda de poder aquisitivo. Temos pessoas que vêm do interior muitas vezes para estudar nas capitais e têm que se preparar. O preparo, muitas vezes, é você identificar qual é a moradia mais econômica. Eu vou para uma república, eu vou compartilhar com algum amigo, ou se eu vou buscar transporte público para ir para a escola. O seguro educacional é uma ferramenta que existe hoje no mercado para ajudar as pessoas que estão estudando a continuar seus estudos, mesmo acontecendo alguns eventos que, de uma certa forma, impediriam que ela continuasse estudando. O seguro educacional ele tem várias formas de ser comercializado. Por exemplo, ele pode ser feito pelas instituições de educação e aí entra na mensalidade um valor, um percentualzinho da mensalidade como o custo do seguro, que gira aí entre 1% e 2%. E tem uma outra forma que é a pessoa contratar direto com a seguradora, procura um corretor de seguros e ela contrata então o seguro educacional para ela. Na verdade, ele substituiria o responsável financeiro no pagamento das mensalidades até o prazo que tiver estipulado dentro do contrato. Então, se houver a morte, natural ou acidental, se houver invalidez permanente por acidente ou se houver invalidez funcional por doença, a companhia de seguros então passará a pagar a indenização até o final do contrato. O desemprego é uma cobertura que também entra, só que o desemprego ele geralmente garante 3 a 4 mensalidades. No início, quando o financeiro era da própria faculdade, eles não colocavam juros mesmo após a data de vencimento, então era sempre aquele valor. Depois que o financeiro da faixa foi terceirizado, eles cortam isso, agora todo mundo paga com juros, independente de você ser bolsista ou não. E eles não dão nenhuma facilidade, a única facilidade que eles sugerem é cartão de crédito. O que é muito comum, quando nós adentramos ao mercado de trabalho, ainda como uma forma de estágio, você receber das instituições, do banco, um cartão de crédito, você receber um cheque especial e mais o salário, e vocês contemplarem esses créditos como sendo salário. Esse é um grande risco que a nossa juventude hoje corre em contemplar crédito como salário. Não, o salário é aquele valor que a empresa paga. Os outros são créditos opcionais que você pode se utilizar. E a grande questão, se depois que você entrou na faculdade, dentro de qualquer programa, muitas vezes de financiamento, o FIES, ou o financiamento que a própria universidade oferece, e teve uma adversidade na sua caminhada, qual é o primeiro passo que nós orientamos? Dá uma parada, reflita como você está se comportando com relação ao dinheiro, faça o seu diagnóstico da sua saúde financeira. O brasileiro, de um modo geral, ele não se lembra para onde vai 30% do seu ganho mensal. À medida em que a gente tem essa consciência desses pequenos gastos, a gente pode realmente começar a desenvolver um outro comportamento com relação a essa nova realidade. Não negocie suas dívidas sem você fazer a lição de casa, sem você reconhecer qual é a sua capacidade financeira para poder oferecer para a instituição, olha, eu só posso pagar 100, eu só posso pagar 200, eu só posso pagar 500. Na verdade, o seguro vem crescendo gradativamente. E, como eu disse, o carro-chefe para puxar hoje é o desemprego. E a tendência é aumentar cada vez mais por causa da crise. E as escolas, as universidades, elas já incluem nas suas mensalidades, na maioria das vezes, né? E o valor chega a ser um valor relativamente pequeno, porque se a gente falar de 1%, então se eu estou falando que a
a pessoa paga uma mensalidade de R$1.000, 1% são R$10. Não é significativo se você olhar em relação ao benefício que ele traz. Como nós estamos falando de hábito, como nós estamos falando de comportamento, ainda há uma prática usual, muitas vezes o jovem pode achar que não é muito conveniente você anotar no papel, você ter uma caderneta onde cada página dessa caderneta se transforme na referência de cada despesa que você tem, porque a partir de cada página, alocando essas despesas, quer seja o cafezinho, quer seja o lanche, quer seja a condução, enfim, todos os gastos que você puder identificar de uma forma clara, você começa a ter a sensibilidade, você começa a perceber se aquele gasto quer seja no lanche, quer seja no Uber ou qualquer outro gasto com transporte, está saindo do teu orçamento que você definiu para aquele mês, você já pode dar uma parada, opa, aqui eu tenho que reavaliar esse meu gasto. E aí tem planilhas que você pode baixar hoje na internet, planilha de orçamento, planilha de você projeção dos seus resultados de investimentos. Então, existem muitas formas de você aplicar na prática exatamente esse novo comportamento para você recuperar a sua saúde financeira.